Saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para a gente falar de um assunto bastante interessante, apesar de que, na minha opinião, é um assunto que já está esgotado nas redes sociais. Mas como algumas pessoas vieram me perguntar sobre este tema, que tema, Flávio? O nome de Satanás é Lúcifer? Bom, a gente vai conferir isso agora na Bíblia e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para a gente ver diretamente na Bíblia o que ela está dizendo e não o que a tradição ou as pessoas pensam e acham. É óbvio que a gente sabe que muitas das tradições da Igreja Católica Romana ela ainda permeia em muitas denominações. E justamente por causa dessa tradição pegada da Igreja Católica Romana Apostólica, nem sei se estou falando certo. E justamente por causa da tradição vinda da Igreja Católica, as pessoas vão repetindo. É o famoso copia e cola, o Ctrl+C. Mas elas não olham para a Bíblia e não seguem a instrução de Jesus que diz: examinai as Escrituras. É o que a gente vai fazer agora. O texto que aparece esse nome, ou suposto nome, Lúcifer, está em Isaías capítulo 14, versículos número 12, onde o texto diz: Tu caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Se nós fizéssemos uma perícope do texto, nós iríamos já entender que o texto está dizendo sobre alguém que dominava as nações. E eu te pergunto, Lúcifer dominava as nações? Mas vamos seguir. A palavra Lúcifer, ela vem aí da Bíblia Septuaginta, que é a junção de duas palavras latins, que é lux fero, que significa portador da luz ou aquele que carrega a luz. E por isso, a maioria das versões, então, vai traduzir como estrela da manhã. E logo, eu preciso trazer à sua memória que o próprio Cristo, ele faz uma declaração em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 16. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, o próprio Jesus está afirmando, e no final do texto ele declara dizendo: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Então percebe que Jesus, ele diz ser a estrela da manhã. Então se Jesus é a estrela da manhã, seria Jesus o Lúcifer? Bom, claro que não. Mas vamos voltar para o texto de Isaías capítulo 14. Regrinha de homilética. Para se entender o texto, faça pergunta ao texto, olhando para o contexto. Vamos perguntar para o texto: quem é esse Lúcifer que debilitava ou dominava as nações? Isaías 14, versículo de número 4, diz o texto: então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás. Então percebe que quem dominava as nações e caiu não é o anjo caído, mas sim o rei da Babilônia. Por isso a nova tradução, linguagem de hoje, ela já traduziu esse texto assim: rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu do céu, você que dominava as nações foi derrubado ao chão. Ou seja, ele perdeu o seu poder, ele perdeu todo o seu domínio. É justamente isso que o texto está dizendo. Ele chegou num nível de arrogância, no nível de prepotência, no nível de soberba, que ele então caiu por si só. Então percebemos que Lúcifer não é um nome pessoal de alguém, mas que Lúcifer só está apontando algo para este alguém, que é o rei da Babilônia. Ou seja, o texto não afirma em momento algum que o nome do anjo ou dessa pessoa que dominava as nações se chamava Lúcifer, mas sim que ele era o exemplo para muitas nações, dentre elas as que ele dominava. Talvez você esteja se perguntando: mas Flávio, mas Jesus disse que viu Satanás caindo do céu. Sim, Lucas capítulo 10, versículo 18, mas não podemos deixar de olhar para o contexto. No contexto, versículo 17, o texto vai afirmar que os 70 discípulos enviados por Jesus para poder evangelizar, cumprir a sua missão, regressaram. Lembrando que esses discípulos 70, eles foram enviados no total de 70, mas eles foram enviados de 2 em 2. E quando voltaram,
eles começaram a mostrar um relatório para Jesus. Jesus, enquanto a gente pregava, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Aí Jesus vai dizer para ele, enquanto isso tudo estava acontecendo, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, o que é cair? Cair é perder o poder. O que Jesus está dizendo, conforme vocês avançavam na ministração e as evidências aconteciam, eu via Satanás caindo como relâmpago. E como é relâmpago? Rápido, ligeiro. O que Jesus está dizendo? Quanto mais vocês avançavam na missão de vocês, Satanás ia perdendo o seu controle, o seu poder, o seu domínio. Mas antes que você saia desse vídeo, eu gostaria de te pedir mais uma vez que você comentasse aqui nesse vídeo e deixasse aí o que você aprendeu acerca de Isaías capítulo 14, versículo 12. Lúcifer é o nome de Satanás? Lembrando que nem Satanás é nome do anjo caído, muito menos diabo. Pois lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver ele sendo chamado de o grande dragão, que era a antiga serpente, a saber, o diabo, que é Satanás. Peraí. Então, preste atenção aqui. Ele é o dragão. O que esse dragão faz? Com a sua cauda arrasta terça parte da estrela dos céus. Cauda que não é rabo, é língua. Ou seja, ele convence. Por isso, ele é a antiga serpente. Porque a antiga serpente, com a sua língua, com a sua boca, convenceu Adão e Eva. É enganador. E por ser enganador, ele é o diabo. O que o diabo faz? Ele acusa, ou seja, ele te enganou, te arrastou para o lado dele, mas agora ele te acusa. E por ele te acusar, ele é Satanás. E o que Satanás é? Inimigo opositor. Ou seja, você caiu na armadilha do seu próprio opositor, que te convenceu com as tentações. E agora, em vez de te ajudar, ele tirou a máscara e mostrou que ele, de fato, é seu inimigo e por isso agora ele te acusa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em algumas informações bíblicas e ver o que de fato a Bíblia diz. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Graça e paz.